O livro do Apocalipse é o mais temido e enigmático da Bíblia. Mas você sabe realmente o que ele é e quando vai acontecer? Esqueça as teorias confusas. Hoje, vamos desvendar o texto mais misterioso das Escrituras Sagradas. Vou te mostrar exatamente como será o fim dos tempos, o que significam os selos e quem são os temidos cavaleiros. Prepare-se para descobrir verdades ocultas que muitos ignoram. A verdadeira revelação sobre o destino final da humanidade começa exatamente agora. Para compreendermos essa jornada profética, precisamos voltar no tempo. A história começa com João, um dos seguidores mais próximos de Cristo. Já velho e duramente perseguido pelas autoridades, ele foi banido para a desolada ilha de Pátimos. Aquele pedaço de rocha cercado pelo mar escuro servia como uma brutal prisão política romana. Ali, isolado do mundo, sofrendo por causa da sua fé inabalável, João estava prestes a receber a visita mais extraordinária e assustadora de toda a sua vida. Em um dia comum, enquanto orava profundamente, o silêncio da prisão foi quebrado. João escutou uma voz avassaladora, estrondosa como o toque de uma trombeta de guerra, declarando ser o princípio e o fim. Ao se virar, ele não encontrou um simples carpinteiro da Galileia. O que seus olhos contemplaram foi o glorioso Senhor ressurreto. Suas vestes brilhavam intensamente, seus olhos ardiam como chamas de fogo e sua voz ecoava com a força brutal e majestosa do impacto de muitas águas. Diante do Cristo que venceu a própria morte, João caiu ao chão totalmente paralisado. Mas um toque divino lhe devolveu a força, seguido da ordem para escrever tudo o que veria. Assim nascia a revelação. A palavra Apocalipse significa justamente retirar o véu e mostrar o que está escondido. O objetivo destas profecias nunca foi causar desespero cego, mas revelar o triunfo supremo do Cordeiro. Antes de mostrar o futuro da humanidade, mensagens severas foram enviadas às 7 igrejas. Essas cartas eram um espelho espiritual para os fiéis. Logo depois, uma porta reluzente se abriu nos céus e João foi arrebatado. Diferente da desordem terrena, ele testemunhou a ordem absoluta do trono de Deus. O ambiente tremia com fortes trovões e relâmpagos contínuos. 24 anciãos coroados cercavam o local majestoso. 4 seres viventes imponentes, carregando rostos com formas de leão, boi, homem e águia, adoravam a divindade suprema sem cessar, proclamando sua santidade. No centro exato de toda essa glória infinita, repousava um misterioso pergaminho protegido por 7 selos invioláveis. O desespero tomou conta de João quando nenhum ser no universo inteiro foi considerado digno de rompê-los. Ele chorou amargamente, até que lhe apontaram o leão da tribo de Judá. Contudo, ao olhar, o que João viu foi um cordeiro com marcas de sacrifício, vivo e soberano. Somente ele possuía o poder absoluto para conduzir a história do mundo. O momento aguardado chegou. Sob o clamor vibrante de milhões de anjos em profunda adoração, o cordeiro quebra o primeiro dos 7 selos. O som ecoa e avança o primeiro cavaleiro. Ele surge montando um imponente cavalo branco, carregando um arco e ostentando uma coroa de conquistador. Cuidado para não se enganar. Embora pareça pacífico, este cavaleiro sombrio traz consigo a sede insaciável de poder, a falsa paz e a violenta dominação humana. É a terrível largada para uma sequência impiedosa de juízos terrenos. Sem nenhum recuo, o segundo selo é partido e o próximo tormento é convocado. Um grande cavalo, vermelho com o tom do sangue mais denso, irrompe na visão profética. Seu cavaleiro brutal recebe a terrível autoridade para arrancar qualquer traço de paz do nosso mundo.
Empunhando uma espada gigante, ele representa os conflitos sangrentos, a pura violência e a guerra implacável que fará com que nações inteiras e irmãos se voltem uns contra os outros em uma matança sem precedentes históricos. O terror continua quando o Cordeiro abre o terceiro selo, libertando um tenebroso cavalo preto. O espectro que o comanda segura firmemente uma balança. É o castigo da fome extrema e da escassez devastadora. Enquanto alimentos básicos ficam inatingíveis para a multidão miserável, itens de luxo, como o azeite puro e o vinho, permanecem protegidos apenas para a elite impiedosa. É o retrato assustador de uma sociedade consumida pela injustiça social extrema, onde os fracos morrem à míngua. Finalmente, o quarto selo se rompe, trazendo um cavalo de cor esverdeada, pálido como um cadáver em decomposição. Seu medonho cavaleiro carrega o nome de Morte, e o próprio inferno caminha logo atrás dele. Juntos, eles recebem o nefasto domínio para dizimar um quarto de toda a população global, espalhando guerras brutais, pestes incuráveis, fome avassaladora e ataques ferozes de bestas selvagens. Esses cavaleiros apocalípticos são apenas o prefácio de um derramamento de ira que está por vir. O quinto selo é quebrado, e a visão muda radicalmente da terra para o altar celestial. João enxerga as almas angustiadas dos mártires, cristãos que foram brutalmente mortos por sustentarem a palavra de Deus. Eles clamam por justiça divina com enorme fervor, perguntando até quando o mal reinará impune. Em resposta, recebem vestes brancas e puras, sendo consolados com a promessa de que o juízo se aproxima, mas precisam aguardar até que o número total dos escolhidos se complete. O terror toma proporções universais quando o sexto selo é violado. Um terremoto colossal atinge a terra, enquanto o sol escurece profundamente e a lua ganha um aspecto horripilante de sangue. Estrelas despencam do firmamento como frutos arrancados por ventos violentos. O próprio céu se enrola como um velho pergaminho, deslocando montanhas e ilhas do lugar. Diante da ira implacável do Cordeiro, reis ricos e plebeus fogem desesperados, tentando se esconder nas fendas obscuras. Entretanto, antes da abertura definitiva do sétimo e último selo, ocorre um silêncio majestoso. Deus decreta uma pausa estratégica na destruição. 4 anjos celestiais recebem a rígida ordem de conter os ventos furiosos do juízo, preservando a terra, os vastos mares e as matas. Um outro ser angelical surge do leste, carregando a marca divina. O objetivo é proteger os 144.000 servos fiéis de Israel, selando suas testas para suportarem o caos vindouro com fé. Logo após selar os israelitas, a perspectiva profética de João revela algo formidável. Ele vislumbra uma imensa multidão, tão numerosa que nenhum homem jamais conseguiria contar. Eles vieram de todas as tribos, nações e línguas, superando a grande tribulação. Vestidos de branco puro, ostentando palmas nas mãos, exaltam a salvação do trono. O sofrimento, a fome e as lágrimas deixaram de existir para esse povo, pois Deus garantiu refrigério e consolo eterno àqueles que creram. Finalmente, o sétimo selo protetor é arrancado, instaurando um denso e sagrado silêncio em todo o céu por 30 angustiantes minutos. O universo parece prender a respiração para o evento a seguir. 7 anjos se enfileiram solenemente perante o Criador, empunhando trombetas brilhantes. Ao mesmo tempo, um anjo se aproxima do altar, segurando um incensário dourado. O incenso se mistura com as orações fervorosas dos santos, subindo como um aroma majestoso e aceitável diante de Deus. O anjo pega o incensário dourado, enche-o com brasas ardentes do altar celestial e lança o fogo sagrado diretamente sobre a terra.
Isso gera trovões estrondosos, clarões violentos e um novo terremoto assustador, marcando o prelúdio cruel dos próximos castigos. Se você está impactado e quer entender o fim dos tempos, já se inscreve no canal para não perder histórias como essa. O cenário terreno está pronto. Os 7 anjos levam as trombetas aos lábios, iniciando a punição final. O primeiro anjo toca a sua trombeta ruidosa e o juízo atinge impiedosamente o coração da natureza. Uma assustadora tempestade de granizo gigante e fogo, misteriosamente misturados com sangue denso, é arremessada com força contra a superfície terrestre. A destruição ecológica é brutal e incalculável. Exatamente 1/3 de todas as árvores frutíferas e quase toda a pastagem verde do mundo viram cinzas fumegantes em instantes, reduzindo o suprimento vital da humanidade pecadora. Sem conceder qualquer intervalo à humanidade aflita, a segunda trombeta ecoa pelos ares sombrios. Algo que se assemelha a uma montanha colossal, envolta em labaredas violentas, é atirado com força devastadora no oceano. O impacto transforma 1/3 de toda a água salgada em sangue putrefato. Consequentemente, morre 1/3 parte de todas as criaturas marinhas e milhares de embarcações imensas são reduzidas a destroços no fundo do mar, paralisando drasticamente o comércio global. O terceiro sopro angelical rasga os céus, e uma enorme estrela chamejante, parecida com uma tocha enfurecida, despenca diretamente sobre as reservas de água doce da terra. Essa estrela recebe o tenebroso nome de Absinto. Imediatamente, 1/3 de todos os rios cristalinos e nascentes puras é contaminado, adquirindo um nível mortal de amargura. Por conta desse evento apocalíptico, milhares de pessoas sofrem dores indescritíveis e perdem suas vidas ao beberem da água envenenada. Com o soar implacável da 4ª trombeta, a punição alcança os astros luminosos. Uma misteriosa escuridão fere 1/3 do sol glorioso, da lua majestosa e das estrelas, diminuindo drasticamente a claridade do dia e tornando a noite assustadora. Contudo, o verdadeiro pavor ainda estava distante. João observa atentamente uma águia solitária rasgando as nuvens escuras. Ela grita ameaçadoramente, alertando aos habitantes terrestres que os 3 toques restantes trarão pavores piores. A 5ª trombeta desencadeia o primeiro grande terror. Uma estrela misteriosa cai na terra e recebe a chave do poço do abismo. Assim que a porta é aberta, uma densa fumaça sobe, escurecendo imediatamente o ar e o sol. Dessa névoa sufocante saem criaturas grotescas, semelhantes a gafanhotos, mas equipadas com o mesmo poder destrutivo de um escorpião selvagem. O comando divino é claro. A vegetação não deve ser tocada, apenas os homens sem o selo protetor de Deus. O tormento dessas criaturas horrendas vai durar longos 5 meses de agonia constante. As picadas trarão dores tão profundas que as pessoas buscarão a própria morte, mas ela simplesmente fugirá delas. Esse enxame demoníaco, que se parece com cavalos preparados para batalhas sangrentas, obedece estritamente às ordens sombrias do seu líder absoluto. O nome desse rei nefasto é Abaddon, o anjo destruidor do abismo, que comanda todo esse castigo assustador contra os rebeldes. Quando a 6ª trombeta ecoa ruidosamente, um novo e devastador juízo é posto em ação. 4 anjos perigosos que estavam aprisionados junto às margens do extenso rio Eufrates são finalmente libertados. Eles foram guardados cuidadosamente para 1 ano, 1 mês, 1 dia e 1 hora perfeitamente específicos. O objetivo deles é preparar de forma implacável o caminho para o exército mais monumental e temível de toda a história. 200 milhões de cavaleiros montados. A visão dessa tropa gigantesca é de puro pavor. Os majestosos cavalos possuem cabeças de leões e lançam fogo,
fumaça escura e enxofre ardente pelas bocas, eliminando a terça parte de todos os habitantes da terra. Apesar de toda essa carnificina assombrosa, os homens que sobrevivem ao genocídio não demonstram qualquer tipo de arrependimento espiritual. Eles continuam fiéis à idolatria profunda, às mentiras cotidianas e aos feitiços perversos de uma humanidade corrompida. A narrativa avança e um anjo imponente desce, rasgando os céus em direção à terra. Ele carrega a glória em si, está vestido de nuvens escuras, tem um arco-íris sobre a cabeça, o rosto brilhante como o sol do meio-dia e pernas como grandes colunas de fogo ardente. Segurando firmemente um pequeno livro aberto em suas mãos poderosas, o anjo dá um grito assustador e profundo, como o som de um leão enfurecido, que é imediatamente respondido por 7 poderosos trovões celestiais. Quando os 7 trovões revelam seus mistérios profundos, João tenta imediatamente anotar as palavras sagradas, mas uma ordem divina proíbe estritamente que os segredos sejam registrados. O anjo glorioso entrega o pequeno livro aberto para João e ordena que ele o coma. Ao colocar o rolo na boca, o sabor é extremamente doce e agradável, assim como o mel mais puro. Contudo, assim que o pergaminho alcança seu estômago, ele se transforma em um incômodo e doloroso amargor intenso. Esse amargor reflete o peso do juízo divino iminente. João, então, recebe uma nova ordem celestial. Ele deve medir o majestoso templo de Deus e os seus fiéis adoradores. Mas o pátio exterior do local sagrado é deixado completamente de fora da medição. O motivo é que esse espaço aberto será entregue aos profanos, que pisarão impiedosamente a Cidade Santa durante longos 42 meses. Esse período turbulento será marcado pela chegada de 2 testemunhas formidáveis. Vestidas simbolicamente com panos rústicos de saco, as 2 testemunhas profetizam com uma autoridade espiritual insuperável por exatos 1260 dias. O poder concedido a elas é aterrador. Se alguém tentar machucá-las de alguma forma, fogo sai de suas bocas e devora os inimigos num instante. Além disso, os 2 profetas possuem a capacidade formidável de impedir que a chuva caia sobre a terra e de transformar grandes rios cristalinos em puro sangue coagulado. Ninguém é capaz de detê-los até que terminem todo o seu testemunho profético. No entanto, quando os dias determinados se completam, uma terrível besta emerge das profundezas do abismo sombrio e trava uma guerra brutal contra os 2 profetas. O monstro os vence e os assassina covardemente. Seus corpos são abandonados no meio da rua principal para que o mundo inteiro assista. As nações e povos celebram a tragédia com festa, como se tivessem se livrado de um fardo enorme. A festa profana pelo assassinato dos profetas dura pouco. Após 3 dias e meio de humilhação pública, o espírito de vida, enviado diretamente pelo Criador, penetra brutalmente nos cadáveres estendidos. Os 2 se levantam do chão, espalhando um pavor paralisante por todo o mundo. Uma forte voz ecoa dos céus e os chama de volta, e eles sobem dentro de uma nuvem luminosa. Naquela mesma hora, a 7ª trombeta se prepara para tocar e trazer um grande terremoto punitivo à cidade, com a besta e o falso profeta derrotados e lançados no lago de fogo. Um anjo desce do céu, segurando uma imensa corrente e a chave do abismo. Ele captura o temido dragão, que é a antiga serpente, e o próprio Satanás, prendendo-o firmemente por 1000 anos. Durante todo esse período sagrado, o enganador é selado nas profundezas obscuras para que a terra experimente o milênio glorioso, uma era de paz absoluta governada por Cristo e por aqueles que não se curvaram à marca. Mas ao final desses 1000 anos, Satanás é liberto por um curto tempo e volta a enganar as nações, cercando o acampamento dos santos. Contudo, fogo desce do céu, consumindo o mal e lançando o diabo definitivamente no lago de fogo.
Em seguida, o ápice da justiça divina se revela. Surge um grande trono branco e esplêndido. A terra e os céus fogem da presença daquele que ali está assentado. Grandes e pequenos ficam de pé diante do Criador, e todos os livros da vida são abertos. Os mortos são julgados pelas suas obras, e todos aqueles que não foram achados no livro da vida enfrentam a terrível segunda morte. Porém, para os que estão em Cristo, um milagre cósmico e glorioso acontece. João contempla um novo céu e uma nova terra deslumbrante, pois o primeiro mundo passou. A nova Jerusalém desce do céu, perfeitamente adornada como uma noiva para o noivo. Uma voz poderosa decreta que a morada de Deus agora é com os homens, e toda a dor será extinta. O próprio Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Naquela cidade santa não haverá mais morte, nem pranto, nem qualquer tipo de sofrimento. A nova metrópole é feita de ouro puro e cristalino como vidro transparente. Não existe nenhum templo nela, pois o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro já são o seu templo sagrado. A glória divina ilumina cada canto e não haverá noite. Aquele que está sentado no trono decreta com autoridade absoluta: eis que faço novas todas as coisas. Depois de testemunhar toda essa maravilha, João escuta as últimas e eternas palavras do Cordeiro glorificado. Eis que venho sem demora. A revelação do Apocalipse termina com uma promessa de esperança profunda e de salvação inabalável. Bem-aventurado é aquele que guarda fielmente as palavras desta profecia. O convite celestial continua aberto. Quem tem sede, venha e receba de graça a água da vida. A Igreja e o Espírito ainda clamam com fervor: venha logo, Senhor Jesus.